Olá, meu nome é Alex Monte Carvalho Filho, sou aluno do Polo de União da Universidade Federal do Piauí. Essa é a minha apresentação de estágio 1. Os tópicos Processo-chave do empreendedorismo, blocos construtivos da criatividade. Processos-chave do empreendedorismo. No processo de criação de um novo empreendimento, há o acesso a várias informações e a sua utilização. Isto possibilita que você seja capaz de percorrer os três processos do empreendedorismo, que é a geração de ideias, produção de ideias para algo novo, criatividade, geração de ideias que sejam tanto novas quanto potencialmente úteis, e reconhecimento de oportunidades, reconhecimento de que ideias não são somente novas e úteis, mas também têm o potencial de gerar valor econômico, ou seja, potenciais lucros futuros. Processos-chave do empreendedorismo. Os três processos-chave do empreendedorismo foram apresentados pelos autores Baron e Chen em 2007. Normalmente, esses processos são estimulados por alguns eventos ou ocorrências externas, como, por exemplo, uma nova experiência vivida, uma informação fornecida por outra pessoa ou simplesmente pela observação do mundo ao nosso redor. Independentemente de onde o processo tenha início, ele se origina da matéria-prima que possuímos, né, o nosso estoque de conhecimento. Blocos construtivos da criatividade. Você pode notar que durante toda a sua vida você vem armazenando na memória várias informações e experiências. Dentro do conceito de memória, nós podemos considerar a existência de dois tipos de memória: a memória de trabalho e a memória de longa duração. A memória de trabalho, ou memória de curto prazo, nos permite guardar algumas informações por curto período de tempo, como por exemplo o número de telefone e o tempo suficiente para fazermos uma ligação. Já a memória de longa duração envolve informações factuais que se podem colocar rapidamente em palavras, como por exemplo o nome do descobridor do Brasil, nomes de capitais dos estados, nome do inventor do avião, né? E envolve também conhecimentos pessoais sobre eventos que experimentamos como indivíduos, como uma viagem que fizemos quando criança, o nome de algum colega da escola, a primeira ideia para o empreendimento. Porém, certos tipos de memória são difíceis de serem explicadas ou colocadas em palavras. Por exemplo, um escritor famoso não consegue explicar como escreve tão bem, ou um músico não consegue explicar como se lembra de todas as peças musicais. Ele simplesmente toca. Essas informações ficam arquivadas na memória chamada de procedural ou procedimental. É como a pessoa também que aprende um novo idioma, né? Você tem o seu idioma materno e o seu segundo idioma. Você chega a um certo ponto que você simplesmente fala, você não consegue explicar como que você vai lembrando do idioma à medida que você vai falando com a outra pessoa. Muito obrigado. E esse foi o meu trabalho. Olá a todos, aqui quem fala é Antônio Marcos Araújo dos Santos, acadêmico do curso de Sistemas de Informação pela Universidade Federal do Piauí, Polo de União, e estarei aqui apresentando, fazendo uma pequena apresentação sobre alguns tópicos da apostila de empreendedorismo, que é referente à disciplina de estágio 1. Os tópicos a serem abordados serão os seguintes: criatividade e a inteligência, inteligência para o sucesso, combinação de todas as inteligências. Então, a gente vai trabalhar um pouco, sobre a inteligência, sobre a sua importância na parte de empreendedorismo e o quão essa inteligência pode fazer diferença nos negócios. Criatividade e a inteligência. Normalmente, quando falamos de inteligência, a maioria das pessoas pensa no tipo de inteligência medido por testes padronizados de QI, os testes de quociente de inteligência. Porém, podemos considerar que a inteligência também é a capacidade de um indivíduo adaptar-se ao mundo ao seu redor, aprender com a experiência, envolver-se com várias formas de raciocínio e de superar obstáculos. Stembel e Grigorenko, 2000, consideraram que a inteligência humana pode ser dividida em 4
tipos, né? Quais são esses 4 tipos? A inteligência analítica, a inteligência criativa, a inteligência prática e a inteligência social. E vamos ver nos próximos slides, né, um pouco sobre cada uma dessas 4 inteligências. Vamos ver as características, né, dessas inteligências. Vamos começar, né, pela inteligência analítica. Bom, a inteligência analítica é a habilidade de pensar de forma crítica e analítica. Esta forma é avaliada, né, pelos testes de quociente de inteligência, né, os testes de QI, e demonstrada pela habilidade para raciocinar, pensar e analisar cada fato, problemas e aprofundar o conhecimento para resolvê-los. Então, você pode perceber que a inteligência analítica ela é o conhecimento técnico sobre um determinado assunto, né? A gente pode entender como conhecimento intelectual. Por isso que ela é utilizada nos testes de QI. A inteligência criativa. Bom, a inteligência criativa ela envolve a capacidade de pensar e agir criativamente, tendo insights originais e úteis, né, que podem resultar na percepção de novas oportunidades ou mesmo no melhor aproveitamento de uma oportunidade. Os gênios inventores como Einstein, como Newton, apresentaram uma grande inteligência criativa ao formularem novas ideias para vários problemas, né? Então, é a questão de você identificar, né, e interpretar um problema de uma maneira diferente, de uma maneira criativa, né? Supondo teorias ou supondo ideias que possam resolver determinado problema. A inteligência prática. A inteligência prática ela é responsável por viabilizar e colocar em prática a inovação produzida pela inteligência criativa, né? Transforma ideias em realidade e move o empreendedor na direção da implantação de seu projeto, né? Como o próprio nome já diz, dessa inteligência, né? A inteligência prática, como o próprio nome já diz, é a parte prática. É você colocar em prática aquilo que a inteligência criativa lhe deu, né? Então, não adianta você ter uma ideia se você não pode, né? Se você não sabe, melhor dizendo, inseri-la na prática. Então, o que podemos perceber é que o que torna um bom empreendedor, como a gente vai ver, é o conjunto de todas essas inteligências, né? Então, o que vai tornar você se tornar um bom empreendedor é o conjunto de todas essas inteligências. E aqui a gente está vendo um pouco sobre as características de cada uma delas. E por fim, nós temos aqui a inteligência social, né? A inteligência social, ela envolve a habilidade de entender os outros e suas dificuldades. A capacidade de relacionar-se bem ajuda o empreendedor a compor seu network, né? A sua rede, e manter relacionamentos que serão úteis para os seus negócios, né? Então perceba, eu vou até voltar aqui, perceba que essas 4 inteligências são extremamente importantes para o empreendedor.
Por quê? Porque nós temos a inteligência analítica, né? O empreendedor já tem inteligência técnica, né? Ele precisa conhecer aquilo que ele está trabalhando. Nós temos a inteligência criativa, que é verificar aquilo que está trabalhando e pensar em algo novo para colocar isso no mercado. A inteligência prática, ou seja, é colocar em prática aquilo que a inteligência criativa deu. É aquela ideia que ele teve. E a inteligência social, onde ele vai juntar essas inteligências com outras pessoas, né? E criar um ambiente de negócio, tanto se ele for trabalhar de maneira coletiva, se o negócio dele for com outras pessoas, ou na questão mesmo de conquistar os seus clientes, né? De criar a sua rede de clientes para que eles venham a consumir aquilo que ele vai produzir. Inteligência para o sucesso. Combinação de todas as inteligências, né? Todas as inteligências que a gente já mencionou aqui. Podemos perceber que as interações das 4 inteligências, né? Analítica, criativa, prática e social, são importantes para o desenvolvimento de novas percepções e novas ideias, né? É a mistura balanceada desses 4 componentes. É chamado de inteligência para o sucesso. Isto explica porque há empreendedores sem escolaridades, muito bem-sucedidos, né? E que contratam pessoas com pós-graduação, até doutores, que possuem inteligência analítica muito superior a deles, mas que o ajudam a consolidar e crescer o seu negócio, né? Ou seja, mesmo que você não tenha essa habilidade, você pode estar contratando pessoas para que elas, né, ou façam essas inteligências para você, ou simplesmente ajudam você a desenvolver essas habilidades. Convite para pensar. Você consegue identificar qual é a inteligência mais relevante em um empreendedor de sucesso conhecido por nós? Bom, podemos elencar diversos empreendedores importantes, como Steve Jobs, Bill Gates, Fred Smith, dentre tantos outros. E das 4 inteligências elencadas anteriormente, né, das 4 inteligências trabalhadas anteriormente, poderíamos considerar a inteligência criativa como sendo um marco diferencial dessas pessoas, né? Um marco diferencial desses empreendedores aqui mencionados, né? Os empreendimentos deles mudaram a forma de fazer o negócio. Afinal, a criatividade proporcionou algo novo e isso que fez o sucesso de cada um deles. Um exemplo bem claro, né, mesmo, é a questão do iPhone, né? Quando o Steve Jobs lançou o iPhone, a partir de então todos os celulares passaram a ser smartphones, que são esses telefones inteligentes, né, com aquela tela de touchscreen, que até antes a gente tinha aquele celular cheio de botões, que segundo o Steve Jobs, né, esses celulares cheios de botões não servia para nada. Segundo o convite aqui para pensar. Por exemplo, no caso do apresentador de TV Silvio Santos, quais são as grandes virtudes dele, né? Você consegue imaginar quais são essas grandes virtudes? Bom, acredito que a inteligência analítica deste homem é seu diferencial, né?
Quem acompanha sua trajetória, bem como o Sistema Brasileiro de Televisão, né, o SBT, sabe que ele arriscou em muitos quadros, né? Trazendo, por exemplo, da TV americana para o Brasil. Ele teve um olhar acima do seu tempo, sabendo que esses quadros funcionariam aqui no Brasil, né? Grande quantidade de quadros, eu posso dar exemplos aqui, né, como Casa dos Artistas, Show do Milhão, enfim, diversos outros quadros que tem no SBT, né, que tiveram no SBT, foram trazidos por Silvio Santos, da TV americana. E ele trouxe esses quadros porque tinha uma visão analítica, né? Tinha uma visão analítica sobre a situação. E com essa visão, né, ele também saberia que aquilo funcionaria aqui no Brasil, né? Então, para mim, seria um diferencial. Então é isso, e com essas análises, encerramos essa apresentação. Muito obrigado.